Olá, queridos e amados irmãos. Hoje nós vamos falar sobre o nosso Salvador. Nós temos um Salvador triunfante. E esse estudo nós vamos dividir em duas partes, parte 1 e parte 2. Temos um Salvador triunfante. Ele venceu a morte. Eu vou ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O Evangelho é a resposta para qualquer questionamento em questões religiosas. Em Romanos capítulo 1 e o verso 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Qual sistema religioso tem um Deus que enviou seu único filho para morrer por pecadores? Qual religião tem um Salvador ressurreto? O cristianismo nos apresenta este Deus que enviou seu único filho para morrer por pecadores e que ressuscitou. O Evangelho responde, é o poder de Deus. Em 1 Coríntios 15, aqui nesse mesmo texto lido, no versículo 1, ele diz assim: também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. E ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o Evangelho, é a morte, o sepultamento e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador. E a doutrina da ressurreição de Cristo é extremamente preciosa. A ressurreição é como a pedra angular do edifício do cristianismo. É o pilar do arco da nossa salvação. E a importância deste assunto reside no fato de que a ressurreição de Jesus sempre foi considerada como a doutrina central, ou uma das centrais, que estabelecem a linha divisória entre o cristianismo e as outras religiões. Ou seja, crer na ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento do cristianismo. É a pedra sobre a qual se levanta o edifício do autêntico cristianismo. E por ela se avalia qualquer movimento ou ministério que se professe cristão. Jesus morreu. Isso é um fato da história. Ele morreu pelos nossos pecados. É um fato da revelação, conforme 1 Coríntios 15 e 3. Sem a revelação de Deus nas Escrituras, não teríamos esperança de vida eterna. Quando nosso Salvador anunciou a sua morte, os discípulos rejeitaram a ideia. Depois da sua morte, foi uma calamidade para eles, até eles ficaram decepcionados. Mas a ressurreição mudou tudo isso. A morte de Cristo era a morte expiatória do Cordeiro de Deus planejada antes da fundação do mundo, conforme 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20.
Paulo diz que Cristo morreu por nossos pecados. Pedro falou que ele morreu, o justo pelos injustos. João nos diz que o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A ressurreição de Cristo foi verdadeira. O Senhor Jesus morreu, mas depois ressuscitou ao terceiro dia. A sua ressurreição foi corpórea. Muitos negam que o corpo de Jesus não ressuscitou, mas que voltou a viver de forma espiritual. Mas nosso Salvador, logo após sua ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos e alguns pensaram ser um espírito que aparecera. O nosso Salvador disse que o espírito não tem carne e osso como ele tinha, conforme Lucas capítulo 24 e o verso 39 e o verso 40. As mulheres que encontraram com o Senhor Jesus na manhã da ressurreição abraçaram seus pés. Isso mostra que a sua ressurreição foi corpórea. Os discípulos reconheceram, depois da ressurreição, até mesmo pelas marcas dos cravos em suas mãos, conforme João capítulo 20, versículo 25, 27, verso 28, no caso de Tomé. A respeito do corpo ressurreto do nosso Salvador, era um corpo real. Ele foi tocado. Ele tinha carne e osso. O importante é que ele está vivo para todo sempre. E os discípulos, eles pregaram essa ressurreição. Para onde eles foram? Eles pregaram a ressurreição, sabendo que a ideia era repugnante aos gregos e também até uma heresia para os saduceus. Mas eles pregaram a ressurreição. Eles eram as testemunhas deste evento e sabia que era um fato. Eles entenderam a importância deste ensino, porque a ressurreição era central nas mensagens que pregaram ou pregavam. Eles pregaram isso para os judeus em Jerusalém, Atos capítulo 2. Pedro pregou aos gentios em Cesareia, em Atos capítulo 10, verso 40. Paulo, quando pregou em Atenas para os filósofos, ele falou a respeito da ressurreição. Porém, eles até desconsideraram, fizeram pouco caso. Mas essa era a mensagem dos apóstolos, era o Evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Foi o ponto principal da mensagem de Paulo quando esteve diante de Félix, de Festo e Agripa. A fé na ressurreição de Cristo é essencial para a salvação. Romanos capítulo 10, verso 9 diz que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental do cristianismo. O apóstolo Paulo lembra aos coríntios que tudo depende da ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo, conforme o texto que lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Porque se Cristo não ressuscitou, pregar sobre Cristo seria em vão, conforme o versículo 14. A fé seria em vão. Todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. Se Cristo não ressuscitou, ninguém poderia ser redimido do pecado. Se Cristo não ressuscitou, todos os crentes que dormiam teriam perecido. Se Cristo não ressuscitou, cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Mas realmente Cristo ressuscitou dentre os mortos. E Ele é a primícia dos que dormem, assegurando-nos de que vamos segui-lo na ressurreição. Nós temos um Salvador triunfante, um Salvador que venceu a morte. Nós vamos continuar este estudo na parte 2, falando agora do seu retorno para levar a sua igreja e depois de 7 anos estabelecer o seu reino aqui na terra. Até mais.